Olá, seja muito bem-vindo ao canal Modelagem e Costura Objetiva. Hoje eu vou ensinar passo a passo esse vestido, né? Ele é um vestido bem simples, ele tem um recorte aqui na frente, na linha de seio a seio, o recorte vai até o ombro. Então, na parte das costas, eu vou colocar o mesmo recorte, porque muitas pessoas me perguntam a respeito desse recorte, quando ele tem ele na frente e nas costas, né? Ele tem uma manguinha 3/4, uma gola super fácil de fazer. Inclusive, vocês têm essa gola, né, no material de vocês, que embaixou a base objetiva. Ele tem um bolso, esse bolso pode ser falso, só a lapelazinha. Inclusive, eu fiz ele aqui só a lapela, mas quem tá me acompanhando, né, aqui nos passo a passo, sabe muito bem como fazer esse bolso, porque é muito simples, ele é só fazer o recorte aqui, né, e colocar a parte por dentro, copiar essa parte aqui e fazer a parte por dentro do bolso, se a pessoa quiser fazer o bolso mesmo. Eu, no caso aqui, eu fiz só a lapelazinha, mas é bem simples, eu vou até explicar na hora do vídeo, quem quiser fazer o bolso. Aqui na frente, eu considerei como se fosse um revel, um acabamento com revel e o vestido sem forro, mas dá pra você fazer o vestido forrado também, tá? Então, pra quem não chegou no canal agora, às vezes não me conhecia ainda, não conhecia o canal, para você ter a base para poder fazer o seu vestido, você pode baixar, aqui na descrição do vídeo a gente sempre deixa o link para você baixar a base objetiva, no site também tem, no site você pode baixar, né, vai ficar o link aqui em cima para você baixar o passo a passo, ensinando a fazer, não é o molde do vestido, muita gente faz confusão e tá querendo imprimir, né, o vestido pronto. Não fiz PDF dele, é PDF ensinando você a fazer. Você vai pegar a base do seu tamanho e fazer as alterações da mesma forma que eu explico aqui, com a base do seu tamanho, né? Então, se você veste 44, você vai pegar a base 44 e vai traçar tudo que eu tô explicando aqui. Se você veste 46, você vai pegar a base 46. Então, você vai traçar de acordo com a sua base, tá? Não é o molde para baixar, é o PDF ensinando passo a passo para você fazer, tá certo? Então, quem quiser fazer também a base sob medida, aqui também eu tenho no canal um vídeo ensinando a fazer a base sob medida. É só você clicar no link, aprender a fazer sua base e você pode dar a sequência aqui da forma como eu tô explicando no passo a passo, tá certo? Vamos lá então? Vamos lá assistir o vídeo do passo a passo? Bom, então, esse vestido é bem simples, porque a nossa base, a base objetiva, ou a base que eu ensino vocês a traçarem, ela já é praticamente um tubinho, e o vestido ali é um tubinho. Então, a gente vai fazer poucas alterações. Primeira coisa que a gente vai fazer, ele não tem recorte na cintura, então a gente já vai trabalhar direto aqui com frente e costa. Aqui, primeiro, eu vou aumentar no comprimento. Vou seguir a linha reta aqui e aumentar no comprimento. Agora eu vou ver o comprimento que eu quero. Eu tô imaginando ali um comprimento de 60 centímetros mais ou menos, mas isso daí é uma coisa que vocês vão ver no corpo, né? No corpo da pessoa que você estiver fazendo, no seu corpo mesmo. Já vou colocar aqui 60 centímetros. Aqui no comprimento. Agora eu já vou marcar aqui 1,5 cm para o trespasse. Porque ele não tem um botão muito grande. Se ele fosse um botão muito grande, eu poderia colocar aqui 2 centímetros, mas ele não tem um botão grande. Então, eu vou colocar 1,5 mesmo para o trespasse. A linha do meio vai ser aqui. Muita gente tem dúvida, né? O botão e a casinha de botão vai ficar nessa linha aqui, ó. Então, essa parte aqui vai trespassar 1,5 para um lado e 1,5 para o outro. O trespasse vai ficar sendo, no final das contas, de 3 centímetros. Bom, agora aqui, então, eu vou marcar a minha linha de cava para poder fazer o decote. Você pode medir no corpo também, tá? Aqui a linha de cava, né, que eu coloquei o esquadro aqui, marquei a linha de cava. Eu vou colocar o meu decote aqui 3 centímetros abaixo da linha de cava. Mas você pode marcar no corpo e fica mais fácil também, né, pra já ficar o decote certinho. Aqui em cima eu vou marcar 5 centímetros. Esses 5 centímetros não é para o decote, esses 5 centímetros aqui é para o recorte que nós vamos fazer aqui. 5 centímetros na frente e 5 centímetros nas costas. Esse é para o recorte, para casar no ombro, frente com costas. Aqui eu vou colocar bem rente ao pescoço, passando por essa linha que eu marquei e descendo.
tá? Agora eu vou ligar aqui da pence de busto até lá em cima, que aqui vai ser o recorte. O meu recorte vai passar aqui na frente todo. Aqui na parte das costas também, eu vou ligar até na pence. Eu posso ligar até aqui embaixo, não tem problema. De todo jeito eu vou recortar aqui tudo. Bom, na parte das costas, então aqui vai ser tecido dobrado. A gente não vai ter que fazer muita coisa aqui não. Aqui vai ser tecido dobrado, né? Ou se você, quem tem lordose, quem tem um ajuste aqui na parte das costas, pode colocar uma costura aqui. Mesmo tendo abotoamento na frente, você pode colocar uma costura aqui. Caso não tenha no seu molde, não seja necessário você fazer esse ajuste aqui das costas, você pode colocar o tecido dobrado aqui, tá? Então, vai de corpo, não adianta eu querer fazer uma coisa aqui que serve para todo mundo, porque cada corpo pede um tipo de ajuste, né? Por isso que eu sempre falo isso, que é sobre a base perfeita para você fazer suas roupas. Você tem que ter uma base que esteja de acordo com o seu corpo, que você fez e moldou ela, né, de acordo com o seu corpo. Eu tenho, inclusive, um curso ensinando ensinando a fazer essa base perfeita, você fazer os ajustes de acordo com o seu corpo. Então, vai depender disso, né, aqui, para você ter ou não um ajuste aqui nas costas e uma costura. Bom, então aqui na parte da frente, nós já fizemos o decote, já fizemos o lugar do recorte aqui. Vamos procurar o que mais que ele tem de detalhe. Já fizemos o trespasse, agora o bolsinho. Nós temos um bolsinho aqui. Esse bolsinho eu já vou traçar. Eu vou marcar aqui primeiro 9 centímetros para baixo, porque é o bolsinho inclinado. Eu vou marcar 9 centímetros para baixo. Vou marcar a largurinha dele de 5 centímetros. Vou marcar aqui, desse ponto, ó, tem um pontozinho da pence. Eu vou marcar ele para dentro um pouquinho. Vou marcar aqui 4 centímetros. Aqui não tem problema eu desenhar ele em cima da pence, porque depois, quando você for pregar, ele não vai ficar nesse lugar, ele vai ficar mais pra frente um pouquinho. Mas você pode observar lá na foto que ele é quase perto aqui do abotoamento. Então, quando a gente cortar o molde aqui, você costurar, né, ajustando aqui um pouco mais, ele vai vir mais pra frente um pouquinho, tá? Depois eu vou explicar, na hora que eu copiar ele aqui, eu vou explicar, vou mostrar isso aqui. Agora eu venho e passo um risco aqui. Então, aqui eu marquei 19 centímetros, né, desse ponto aqui da lateral até aqui, 19 centímetros. É uma quantidade que eu achei que vai ficar legal aqui pelo molde, a gente vai vendo pelo molde mesmo, tá? Aqui, aqui 5 centímetros e de novo aqui 5 centímetros, que vai ser a largura da lapelinha do bolso, 9,5. Aqui você marca a metade de 19 vai dar 9,5. E nessa metade eu coloco mais para fazer a pontinha. Então aqui eu vou colocar 7 centímetros, tá? Aqui para fazer a pontinha do bolso. Aqui eu vou fazer a pontinha da lapela, essa parte mais pontudinha dela. Aqui eu desenhei o meu bolso. Agora eu vou copiar esse bolso, né, com carbono. Eu venho aqui, coloco o carbono, coloco um papel por baixo e copio esse molde, né, copio esse molde do bolso, que eu vou precisar dele depois. Copiei aqui, agora eu vou cortar esse aqui, que vai ser o molde que eu vou usar. Vou acrescentar a costura, né, pode até acrescentar a costura aqui antes de cortar. Porque eu tô colocando aqui, só pra mostrar pra vocês, né? Se eu for colocar a costura vai demorar. Então aqui eu já tô com o bolso. Quando eu for costurar essa parte, ele vai fazer isso aqui, ó. Essa pence vai sair fora. Ela vai fazer isso aqui na costura. Então eu posso vir e pregar o bolso, ele vai chegar mais pra lá um pouquinho. Ele vai ficar dessa forma aqui, tá vendo que ele vai ficar mais pertinho aqui do abotoamento? Ele vai ficar dessa forma aqui. Bom, agora aqui no decote, aqui o bolso já tá pronto, eu já copiei, né? Agora aqui no decote, como ele tem aquela golinha, eu vou marcar aqui 10 centímetros pra baixo do ombro, até onde vai a gola. Aqui eu vou dar um piquezinho, que eu vou encaixar a minha gola até aqui. Essa gola, eu vou pegar a gola mesmo do colarinho, né? Ela vem junto pra vocês, quem baixou a base objetiva, ela vem junto. Então, você vai pegar a golinha e vai colocar ela aqui. Eu vou ensinar pra vocês, vou cortar aqui primeiro, vou ensinar como que a gente vai colocar e que vai medir aqui junto, tá? Então, já marquei o piquezinho onde que ela vai ficar, agora eu vou recortar o molde
onde que vai ser os nossos recortes. Que aqui vai ter um recorte até lá em cima, né, ó. Um detalhe, eu sempre explico aqui, né, em vários vídeos, pra gente entrar um pouquinho aqui abaixo do peito, meio centímetro para cada lado, só para afundar um pouquinho mais e ele vestir melhor. Então, eu já vou fazer isso aqui. Bom, então aqui a parte das costas já tá prontinha, recortada. A parte da frente já tá recortada também. Agora eu vou fechar a pence. Eu transferi a pence de busto para o recorte. Transferi ela para o ombro. Prontinho, né? A parte da frente já tá pronta. Aqui nessa parte é a partezinha, aqui olha, é onde eu defini o comprimento do vestido. Aqui agora eu posso já acrescentar a barra se eu quiser, só para não ter que emendar papel aqui de novo. Então eu posso colocar aqui a barra de uma vez, 5 centímetros. Então você pode marcar aqui, né, os 5 centímetros e já fazer em todas essas partes aqui, ó, tá? Da barra do vestido. Agora aqui também tem que acrescentar costura em todas as partes onde vai costurar. Muita gente me pergunta sobre isso. A costura você coloca por último, costura e acabamento a gente coloca por último. Então aqui todas as partes onde vai costurar, ombro, cava, todos os lugares tem que adicionar costura. Eu adiciono 1 centímetro de costura, né? Você vai adicionar o tanto que você for tirar. Se quiser colocar 1,5, quiser colocar 2 na lateral, aí fica a seu critério. Mas tem que adicionar costura em todos os lugares onde for costurar. Agora, então, nós vamos fazer a parte do acabamento da frente, porque aqui as costas já tá prontinha. É só adicionar aqui a barra, né, aumentar 5 centímetros aqui e cortar essa parte que vocês já sabem. Aí, agora, a gente vai fazer o revel. O revel da seguinte forma, nós vamos pegar um papel, aqui, olha, eu prefiro fazer da seguinte forma, eu já acrescento a costura aqui, para eu não precisar acrescentar a costura no revel primeiro. Esse aqui tá sem costura, mas eu sugiro que você já adicione costura aqui e aqui, né? Pra você fazer o revel, que aí ele já fica prontinho, né? Já fica certinho pra você. Então, eu vou fazer aqui, ó, como se ele já tivesse com costura, tá? Faz de conta que esse meu aqui tá com costura. E eu vou fazer da seguinte forma, eu venho aqui, copio, encosto aquela parte ali, ó. Eu encosto essa parte aqui no papel, ou então faço uma linha, né? E marco aqui o decote, ombro e aqui embaixo. E agora eu marco 5 centímetros. Por que 5 centímetros? 5 centímetros ele já tá com costura, ele vai ficar pronto com 3 centímetros, tá? É a largura que eu tô vendo lá, porque ele é bem delicado, bem estreitinho. Aqui, esses 5 centímetros que eu tô falando, já está com margem de costura, tá? Já tá com margem de costura no revel. E esse aqui você vai ter copiado ele já com costura. Então, ele já vai sair prontinho aqui. Esses 5 centímetros vai ser pra você dar o acabamento na gola, virar, né? E ele vai ficar prontinho com 3 centímetros. Então, aqui tá pronto o revel. Aqui tá pronto o revel, você vai, esse aqui tem que estar entretelado, né, 2 partes entretelado. Então, você vai, aqui é o direito do tecido, você vai pregar o revel aqui, a pontinha da gola você vai esconder aqui, né, nessa parte que você vai pregar a gola aqui por dentro. Então, você vai passar a costura aqui, depois vai virar ela, certo? Bater a costurinha aqui por dentro e a golinha vai ficar escondida, essa parte a golinha vai ficar aqui por dentro. Então, aqui vai ter restado 4 centímetros, porque um já tirou de costura aqui, né? Então, você vai dobrar de novo mais um aqui e bater a costurinha pra ele ficar uma costurinha aqui com 3 centímetros. Bom, então aqui já tá pronto, nós vamos mexer aqui agora com a golinha. Pra mexer com a golinha, nós vamos precisar dessa medida aqui das costas, desse decote das costas aqui. Vamos lá? Eu medi aqui o decotinho das costas aqui do meu,
deu 8 centímetros. Então, eu tenho que deixar sobrada a minha golinha pra cima ali, 8 centímetros. Deixa eu pegar o moldezinho da gola. Bom, então aqui eu já tô com o meu moldezinho da gola, né? Essa gola eu vou marcar 10 centímetros aqui também, que é a parte que ela vai ficar embutida ali dentro, que ela vai estar na frente mesmo do vestido, ó. Então, é onde que tá esse pintinho aqui, ó, essa marquinha que eu fiz. Eu venho, coloco ela aqui, que eu sei que essa parte aqui vai ficar presa aqui na frente. Agora, eu preciso ver a parte das costas, se vai dar ou se eu vou precisar de tirar um pouco. Bom, então aqui tem 10 centímetros que eu marquei. E aqui na minha gola tá sobrando 10 centímetros. Só que lá do decote das costas tem 8 centímetros. Então, eu posso vir tirar um pouquinho aqui, tá? Eu vou tirar um pouquinho na minha gola para ela não ficar tão grande. Ou talvez você tenha que aumentar também, vai depender do seu molde aí. Você pode aumentar ou diminuir. E aqui vai ficar a minha golinha. Ela vai ficar presa aqui, assim, na parte da frente. E aqui ela vai ficar na parte das costas, né? Circulando ali a parte das costas. Olha, aqui ela vai ficar assim. E aqui ela vai ficar presa aqui na parte das costas, assim, ó. E ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Agora que você costurar, ele vai ficar assim e aqui preso na parte das costas. Então, aqui a parte da frente já tá tudo explicadinho, né? Que aqui o revel, ele vai ficar com a parte da gola por dentro, que aqui tem que adicionar costura ainda. Agora, vamos partir para a parte da manga. Ah, e outra coisa que eu ia explicar também aqui é sobre o bolsinho que eu falei. Que aí, na hora que a gente tira aqui essa parte, ó, ele vai ficar dessa forma aqui, né? Vai ficar com esse bojo cinturadinho aqui do corpo. Então, quando você vem com o bolsinho, ele vai estar, olha, encaixando aqui direitinho. Ele vai ficar um pouquinho a mais do que a marca que a gente fez ali. Essa parte da lapela, você pode cortar ela 4 vezes, né? Fechar e pregar ela dessa forma aqui, se você quiser só um detalhe. Se você quiser um bolso mesmo, você pode cortar essa parte aqui, né? Cortar o molde aqui e com o carbono você copia essa parte e faz um bolsinho verdadeiro aqui mesmo. E aí você prega essa partezinha aqui nessa parte do bolso. Mas aí você pode deixar só nessa parte aqui o bolso. E a parte aqui ela encaixa, né? E pra cá ela fica só de enfeite, olha, pra essa parte aqui só ficar abrindo, pra você não ter que colocar o bolso nessa parte aqui que fica meio arredondado, tá? É uma opção pra quem quiser o bolso mesmo. Então, vamos lá pra parte da manga agora. A manga, a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar o meio dela. Ela tá com, essa aqui tá com 32, a metade vai ser 16, né? Então, aqui tá a metade. Vamos, aqui é o meio da manga. Agora, eu vou marcar o comprimento. O comprimento da manga, vocês vão marcar de acordo com o corpo. É bom medir no braço mesmo, com o braço um pouquinho curvado. Aí, eu venho e marco. Aqui no meu, eu coloquei 40 centímetros. Porque eu medi na minha manequim aqui. 40 centímetros. E depois, aqui eu venho com o esquadro. E marco. Agora, eu vou ver a medida do braço. Também fui lá e medi no braço da manequim. Deu, na medida que fica confortável para ela, deu 26 centímetros. Então, eu vou marcar 13 para cá e 13 para cá. Aí, vocês vão marcar no corpo também, onde que fica confortável. E aí, eu vou ligar aqui em cima. Aí, eu já vou marcar a barra também. Vou marcar 5 centímetros aqui pra fazer a barra. E aí, depois não precisa de eu acrescentar papel pra barra. Aí, aqui já vai sair com barra. Eu vou dobrar, porque ele vai ficar um biquinho aqui na hora de cortar. No caso aqui, essa manga é só aumentando o comprimento mesmo, porque ela não tem franzido, ela não tem detalhe nenhum. Então, é a nossa manga básica, só aumenta no comprimento. Prontinha a nossa manga. Tá prontinho o vestido, tá certo? Bom, lá no passo a passo, né, eu vou deixar o link aqui pra vocês baixarem. Lá tem dica de tecido pra vocês fazerem, tem dica de metragem também, né? É bom você baixar, é só você clicar aqui no link e baixar e colecionar pra você aprender muito mais.
Bom, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, né, de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. E até o próximo vídeo.